Vamos lá, meus amores. Então, o tema da segunda semana da PET 7 é a influência das crenças religiosas na sociedade. A parte 2, né? Porque a semana 1 também é esse tema. Na realidade, aí vai lançar o papel da religião na sociedade, abrangendo 5 pontos, né? Aí, o número 1, a liberdade religiosa, né? A questão da religião, se a religião faz a civilização avançar. Depois, se a religião protege a democracia. Número 4, se a religião preserva a liberdade. E 5, se as religiões se submetem ao governo. Então, é um texto muito, muito interessante, muito rico, aliás, talvez um dos melhores das últimas PETs, né? Bem legal. Nas atividades dessa semana, a gente vai trabalhar um pouquinho a matemática aí. Então, vamos para as atividades, né? Óbvio que vocês vão ter que estar voltando, né? Aos textos, né? As informações do texto, mas a número 1. O item 1 do texto que estudamos aqui, né? Que está acima, fala sobre liberdade religiosa. Aí, gente, tem esse quadro, né? Que está bem claro aqui, né? Esse quadro com várias pessoas de mãos dadas, simbolizando, né? As pessoas, né? E aí tem a letra A. O diagrama acima contém 100 bonequinhos. Colora o número de bonequinhos correspondente à porcentagem de pessoas no mundo que possuem confissão religiosa. Aí, gente, olha bem o que vocês vão fazer. Óbvio que a gente vai ter que voltar ao texto, né? Quando se fala lá no item número 1, a liberdade religiosa está em risco. Aí está falando 84% da população do mundo se identifica com determinada religião. Então, vocês vão ter que, na realidade, aí, colorir 84% desses bonequinhos. Isso, né? Corresponde a quantos bonequinhos vocês vão ter que colorir. Aí vocês vão usar a matemática, ok? Na letra B. Agora, circule o número de bonequinhos referente à porcentagem de pessoas que vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas à liberdade religiosa. Voltando lá no item número 1, continua lá, olha, mas 76, olha aqui, tá, gente? Caso vocês tenham dúvida, tá aqui, ó. Mas 77% dos habitantes do mundo vivem em países com restrições elevadas ou muito elevadas relacionadas à liberdade religiosa. Então, a letra B, você vai circular essa porcentagem aí, né, correspondente ao bonequinhos de países que têm de pessoas que vivem em países com restrições elevadas de liberdade religiosa. Gente, olha, essa questão de liberdade religiosa é muito questionável, né? Porque alguns lugares, talvez em algumas pessoas, questionam até mesmo, ridicularizam até mesmo quem crê, né? Eu conheço algumas pessoas, né? Algumas até no meu círculo de convivência, que ridicularizam até a questão de quem crê, como se fosse talvez uma ilusão. Então, alguns países têm sim não dão muita liberdade das pessoas terem a sua crença, mas tem algumas que ridicularizam também. Então, entra aí também, né? Dentro desses 77%, eu pelo menos considero isso. Aí vem a letra C. É matematicamente possível que todas as pessoas religiosas vivam em países que não possuem qualquer restrição à liberdade religiosa? Gente, fazendo essas contas que vocês acabaram de fazer ali na letra A e na letra B, colorindo os bonequinhos, é matematicamente possível que todas as pessoas religiosas vivam em países que não possuam qualquer restrição à liberdade religiosa? Será que é? Matematicamente, você olhando lá nos bonequinhos, pintando, será que isso é possível?
Então, vocês vão justificar se sim, não, tá, e por que que não é, ou por que que é, né? Letra D. É possível que haja laicidade em um país que impõe restrições a determinados grupos religiosos? Por quê? O que é laicidade, gente? É um país que dá liberdade de religião, né, de culto ao seu povo. Então, é possível que haja isso em um país em que impõe restrições a determinados grupos religiosos? Por quê? Quer dizer, se um país fala assim, olha, essa tal religião não pode, isso não pode ter esse culto, não pode. Então, é possível que esse país seja laico, realmente seja considerado laico ou não? E por quê? Número 2. Acerca dos itens 2, 3 e 4 do texto, que são esses itens aqui, ó. Olha bem, item 2, item 3, item 4. Aí, a respeito desses 3 itens aí, vocês vão responder as seguintes perguntas. Letra A. É fato que a religião inspirou muitos dos conceitos éticos e morais da civilização ocidental. Você conhece alguma lei ou princípio social que seja inspirado em tradições religiosas? Qual? Olha, gente, isso aí, né, não tem como, então você vai pesquisar algum item aí, né, que alguma lei que foi inspirada, né, em algum valor ético e moral, né, que foi inspirado em alguma religião, né, ou que foi inspirado em valores religiosos, tá? Com certeza vai ter alguma, né, gente, já adiantando isso aí. Letra B. O autor do texto aponta o desenvolvimento da moralidade proposto pelas religiões como elemento fundamental para que as pessoas aprendam a viver em um regime democrático. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Por quê? Olha, gente, isso aí é bem pessoal, tá? Você concorda com essa afirmação que para viver em um regime democrático, né, é preciso que tenha algum princípio religioso para desenvolver, que é fundamental um princípio religioso para desenvolver um regime democrático? O que vocês acham? Letra C. Explicar o porquê que você acha isso. Por que você acha, né, argumentar isso aí. Letra C. O autor do texto defende que a perda da influência da religião na vida pública pode ameaçar seriamente nossas liberdades. Esse conceito concorda com o princípio da laicidade? Por quê? Quer dizer, o autor defende que a perda da influência da religião, quer dizer, que se perdesse a influência da religião na política, né, pode ter uma ameaça à liberdade. Você concorda com esse conceito? Aliás, você acha que isso tem a ver com o princípio da laicidade? Se você concorda que sim, explica por quê. Se não, explica por quê. Letra D. Em um contexto de diversidade, ou seja, de diferenças imensas que existem no país, né, como o Brasil, qual dos princípios protege mais a liberdade individual? A laicidade, que é a liberdade de religião, de culto religioso a todas as pessoas, ou a influência dos grupos religiosos sobre o Estado? Por quê? Então, você acha que o que dá mais liberdade às pessoas é que as pessoas tenham liberdade de culto, né, independente da religião que ele escolhe, ou a influência de determinado grupo, só alguns grupos de determinadas religiões influenciarem no Estado? O que você acha, né? O que você acha sobre isso? O que você pensa sobre isso? Explica o porquê que você pensa assim. Isso que você colocar. Atividade 3. Acerca do item 5, voltando lá no item 5, as religiões se submetem ao governo, tá? Esse. Letra A. É importante que os governos combatam todos os atos de intolerância religiosa? Por quê? Também pessoal. Letra B. Na sua opinião, apenas combater a intolerância para garantir igualdade dos direitos às religiões? Na sua opinião, apenas combater a intolerância pode garantir igualdade de direitos às religiões? Por quê? Opinião pessoal. Letra C. Um Estado que não é laico
né, que não dá liberdade de culto ao seu povo, e sofre influência de um ou mais grupo religioso específico, pode garantir segurança contra a intolerância a todas as pessoas? Sim, não, por quê? Tá bom? Então, são essas atividades aí, galera, para vocês se divertirem, tá? Semana 1 e 2 aí. Qualquer dúvida, me chamem.